Olá, meu amigo, olá, minha amiga. Nessa fase de epidemia, onde a gente tem que fazer esse resguardo de quarentena, e a grande preocupação nossa é com o Covid-19. Mas se você tem pressão alta, você não pode deixar de se preocupar com ela. Muito se falou na mídia a respeito de alguns medicamentos que poderiam facilitar, pessoas antihipertensivos, que poderiam facilitar com que o vírus entrasse mais fácil nas células. A própria Sociedade Brasileira de Cardiologia, a própria Sociedade Americana de Cardiologia disse que não há problema, que os estudos comprovam que você pode tomar sua medicação, que não existe essa relação, que tudo esse tipo de relação existia não em vivo, mas in vitro. Mas independente disso, existem medicamentos que a gente pode trocar. Se a pessoa está tão insegura, como já tive casos assim, pessoa ficando tão insegura que ouviu, a gente troca medicamento de umas formas farmacêuticas diferentes que não sejam iguais a esses que o vírus pode comprometer. Mas de qualquer forma, você tem que se preocupar com a sua pressão alta. Você tem que tomar medicamento, você tem que fazer controle da ingesta de sal. E o sal não é só aquele que você põe na comida. Tem o sal que faz parte, intrínseco da comida, da alimentação. Até água com gás, se você olhar bem, tem sódio. Então você tem que olhar, toda vez que você vai se alimentar, e comprando esses produtos prontos, ou tomando algum tipo de bebida, você tem que olhar o rótulo para ver a quantidade de sódio, a quantidade de sal que tem ali. Então o sal em excesso pode ser prejudicial e aumenta a sua pressão. Você não tem como controlar a pressão. Então, e às vezes você está em casa, agora, comendo assim de uma forma desregrada, sem muito horário, sem muita rotina, então a sua pressão pode ser irregular. E como é que você faz? Tem gente que mede a pressão em casa, com esses aparelhinhos que se compram aí nessas lojas sem muita procedência. Não faça isso. Se for para comprar algum tipo de aparelho para medir pressão, compre em lojas assim boas, em farmácias onde você sabe que são produtos assim referendados, produtos de origem conhecida. E para você medir a pressão, sempre tem que lembrar, existem formas. Se o aparelho é de pulso, você tem que medir colocando o aparelho no peito, em pé, na altura do coração. E se você estiver deitada, você põe o aparelho paralelamente ao seu corpo. E você deve medir, além da sua pressão, medir a pressão de alguém de casa que não tenha nada, para você ter certeza que aquele aparelho está legal. Veja bem, não adianta ficar medindo a pressão o dia inteiro, como tem muitos que fazem. Qualquer coisinha é minha pressão. Muitas vezes, e a grande maioria das vezes, as pessoas relacionam, por exemplo, qualquer tipo de sintoma com o aumento da pressão. Então, dorzinha de cabeça que dá porque dormiu mal, travesseiro fora do comum, levantou com aquela dor de cabeça por conta da coluna cervical, vai medir a pressão, é claro, numa situação de mais estresse, sobe a pressão. E sobe quanto? Às vezes está 13, 12 por 8 é o normal, vai para 13, já diz que a pressão está alta, já liga para o médico, ou fica preocupada. Então não fique medindo a pressão o dia inteiro, isso é uma coisa que causa uma neurose para a pessoa e para a família também. Se você tem a sua pressão controlada, o seu médico sabe muito bem como fazer. Eu até desaconselho as pessoas ficarem medindo muito tempo, como sempre. Tendo em vista as dificuldades, às vezes, de locomoção e tudo mais, eu oriento que comprem um aparelho, de preferência esses aparelhos, com manguito, tem os automáticos de manguito, mas mesmo assim, fazendo várias medidas com espaço de tempo. A primeira medida sempre vai dar maior do que a segunda e terceira e vice-versa. É claro, quando inicio um tratamento da hipertensão, modifico algum remédio, eu peço para o paciente medir a pressão 2 a 3 vezes por dia, e passar para mim os resultados por WhatsApp, por exemplo. Claro, porque eu estou mudando a medicação do paciente, eu não sei como é que ela vai responder, eu não sei se eu tenho que aumentar a dose, diminuir a dose. E com isso a gente consegue controlar. O ideal mesmo é fazer aquele tipo de exame, o MAPA, o MRPA, que é uma monitorização domiciliar da pressão arterial. Tem um aparelho que mede a pressão
depois a gente recebe o relatório. Mas pode ser feito esse tipo de controle desse jeito quando existe a necessidade, quando o médico diz para você fazer isso. Por conta não. Por conta não, porque realmente complica e existem alterações todas da pressão fisiológicas. Eu sempre dou esse tipo de exemplo, né? Se você tem um automóvel, seu automóvel tem uma pressão do motor. Se você vai subir uma ladeira, evidentemente que a pressão aumenta. Mesma coisa se você está nervoso, está agitado, você está com atividade física, por exemplo, a pressão tem que aumentar. Obrigatoriamente tem que aumentar. Claro, não pode exceder níveis muito exagerados, mas depois ela volta, normaliza. Então, antes de medir a pressão, se você tem essa preocupação, essa neurose, faça um pouco de respiração antes de medir a pressão. Existe um tipo de respiração que te ajuda muito, que é a respiração 4-7-8. Você inspira em 4, você vai contando no dedo. Você segura essa respiração 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e expira em 8. Então, 4, 7, segura, 8, expira. Depois de fazer umas 3, 4, 5 vezes esse tipo de respiração, aí você vai medir a pressão. Tá? Não fique medindo assim de sopetão, porque realmente você vai ter uma resposta que é fisiológica, pode ser normal. Não tem nada a ver, é um estresse e tudo mais. Claro, se você medir várias vezes, depois, se você vê que está em níveis exagerados, acima do que seu médico falou, você tem que ligar para o seu médico, conversa com ele, porque realmente a hipertensão arterial é um problema sério, é uma doença que não dá sintomas, e às vezes o primeiro sintoma pode ser um acidente vascular cerebral. Mas se você toma regularmente seu remédio, se você faz uma dieta correta, se você faz atividade física, é muito mais fácil controlar a pressão e o seu risco de ter algum problema é igualzinho das pessoas que não têm pressão alta. Então, preocupe-se realmente com o Covid, mas preocupe-se com a sua pressão alta. Que a hipertensão arterial é uma doença que mata e mata muito mais do que o Covid. E além de que é uma principal responsável por acidente vascular cerebral em mulher. Então, mulher, cuida da sua saúde. Você cuida dos outros, cuida da sua casa, cuida do seu marido, mas não deixe de se cuidar. Não esqueça as palavras que existem na Sagrada Escritura. Um cego não consegue acompanhar outro cego. Cuide-se.